Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para gravar esse videozinho para podermos dar continuidade às nossas atividades. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder comentar um pouco sobre as questões da atividade anterior que envolve a análise daquele texto do gênero charge, né? Este textinho aqui, bem simples, com linguagem não verbal. Eu sou o professor Kellyson, de língua portuguesa, e esse vídeo é especialmente para os alunos dos oitavos anos A, B, C, D e E. Quero iniciar com essa mensagem dessa revista muito bacana que reflete um pouco a situação pela qual a gente está passando, né? E fala sobre o universo digital. E o autor diz assim: o potencial interativo das ferramentas da web amplia as possibilidades para ensinar e aprender. E esse ensinar e aprender não pertence apenas ensinar ao professor e aprender ao aluno. Os dois, né, são papéis de ambos, né? Tanto o professor ensina e aprende com o aluno, quanto o aluno aprende e ensina ao professor com suas experiências. Eu gostaria de comentar as questões da atividade anterior, bem simples, para vocês poderem comparar com suas respostas e a gente poder acompanhar vocês de maneira que vocês aprendam. A questão 1 questionava qual é o tipo de linguagem utilizado na charge. E a resposta que eu esperaria de vocês é que esse tipo de linguagem da charge, né, vocês podem ter observado que ela não possui palavras, né? Esse nome aqui é somente referente ao autor J, mas o conteúdo da charge tem apenas desenhos, né? Então tem apenas elementos não verbais, ou seja, não existem palavras. Então a resposta de vocês na questão 1, vocês confiram no caderno, seria linguagem não verbal, né? Linguagem não verbal. A questão 2 pediu que vocês explicassem, né, o tema ou assunto do texto e o problema social de que ele trata. Então vocês devem ter observado aqui que o que representa o tema é basicamente essas partes do tronco do mosquito, né? E aí você identifica que o mosquito está relacionado à transmissão da doença da dengue e envolve especificamente o contexto nacional, né? Que é o contexto da sociedade brasileira. Então a dengue assusta, né, o Brasil porque é uma doença que representa uma epidemia, né? Casos de doenças a nível regional, nacional. Então, o assunto ou tema do texto, vocês poderiam sintetizar com a palavra dengue, né? E o problema social de que ele trata está também relacionado, né, à doença, que é muitos casos, né, o problema social está relacionado à epidemia, né? Epidemia da dengue. Então essa epidemia porque atinge muitas pessoas a nível nacional ou regional, né? Vamos para a questão 3, né, cujo conteúdo cobrado é intertextualidade. Os alunos que já estudaram comigo
Já viram isso, que eu trato bastante, porque ocorre muito em textos, principalmente em textos que exploram a linguagem não verbal, das imagens, né? Então, o que eu pedi? Considerando que a intertextualidade acontece quando o texto emprega ou empresta elementos de outro texto em seu conteúdo, identifique a intertextualidade empregada na charge. E o que eu esperava que vocês identificassem no caderno? Que vocês identificassem que a intertextualidade que ocorre nessa charge, ela envolve o uso, né, a exploração dessa máscara que causa o efeito de sentido de terror, né? Então o mosquito está causando terror e esse terror é representado por essa máscara. Por quê? Porque ela lembra um personagem de filme de terror. Se não me engano, é Pânico, né? Todo Mundo em Pânico. Na verdade, Pânico é o filme de terror e Todo Mundo em Pânico seria a versão de comédia, né? Mas a máscara, ela lembra esse personagem. Então é uma intertextualidade. O autor dessa charge emprestou essa característica de outro texto, que é o filme, para provocar o efeito de terror, né? Mosquito que causa terror no Brasil. Então, eu esperaria que vocês colocassem no caderno de vocês uso da máscara, né? Que representa um personagem de outro texto. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a questão 4. A questão 4, também relacionada ao tema ou ideia central, e eu pedi que vocês considerassem o tema ou ideia central do texto se relaciona ao problema atual enfrentado a nível mundial. A nível mundial. Pessoal, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que eu coloquei aqui como dica, né? Considerar o agente transmissor da doença em questão. Então, o agente transmissor da doença em questão, que está representada na charge, é o mosquito, que está relacionada à doença da dengue, né? A transmissão da dengue. Mas, considerando o problema atual, qual é o problema atual, pessoal? Que envolve a Covid-19, né? Ou seja, o problema atual envolve uma pandemia. Se envolve uma pandemia, não vai afetar apenas o Brasil, mas vários países. Essa bolinha representa o planeta, então representa a nível mundial, pandemia a nível mundial. Então esse problema a nível mundial, que é o atual, ele se relaciona à transmissão de uma doença cujo transmissor é o próprio vírus, coronavírus. Então, os transmissores, pessoal, são diferentes. O mosquito transmite a dengue, que causa uma epidemia, e o coronavírus, né, que causa a doença Covid-19 e que está aí envolvendo o contexto global, que é a pandemia. Então você tinha que fazer essa relação entre pandemia, dengue, mosquito. Aliás, epidemia, dengue e mosquito
e pandemia, coronavírus mundial, a nível mundial. Então, a resposta aqui que eu esperaria que você respondesse seria: considerando o agente transmissor, o problema atual não tem a ver com o problema mostrado na charge, porque a charge trata de uma epidemia e o problema atual se relaciona a uma pandemia, certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a questão 5. A questão 5, pessoal, é a questão que eu esperaria desenvolver em vocês, a criatividade, né? Então eu pedi como ficaria essa charge se fizéssemos uma versão dela que destacasse o problema envolvendo a pandemia da Covid-19. Responda com um desenho da sua versão, considerando que a pandemia afeta o planeta inteiro e não apenas o Brasil, como mostra a charge através do desenho do mapa nacional. Então eu esperava que vocês, no lugar do mapa do Brasil, desenhassem um globo terrestre, tá? E no lugar do tronco do mosquito transmissor da dengue, desenhassem o formato do vírus, né? O coronavírus. Então seria essa a modificação que vocês deveriam fazer, né? Ilustrando a versão de vocês sobre essa charge. Eu coloquei algumas possibilidades aqui que eu gostaria de comentar e que vocês vão poder utilizar para responder ao questionário que eu deixei no Google Docs. Estou disponibilizando o link para vocês. Esse texto, né, essa imagem, eu montei, né, cortei o globo, que já existe, eu pesquisei uma imagem que tinha na internet, cortei o globo e reutilizei, né, o aspecto utilizado na charge original, né, que é da máscara com o mosquito. E aí eu coloquei esse mosquito que transmite a dengue. Ele envolve o contexto pandêmico da pandemia. Tá ruim de escrever aqui. Pandemia. Ele envolve? Não, né, pessoal? Então, para esse texto estar correto em termos de realidade, aqui deveria ser o mapa do Brasil, né? Então, essa versão estaria incoerente, né? Vamos para a próxima versão. Aqui eu coloquei o mapa, então envolve a epidemia da dengue, e aqui ilustrando o coronavírus, né? Vírus. Então aqui eu tenho o coronavírus que afeta a nível mundial e a epidemia da dengue ilustrada pelo território brasileiro. Então há uma incoerência aqui também. O coronavírus não afeta apenas o Brasil. Então essa versão também estaria incoerente. Vamos para outra possibilidade. Aqui vocês têm o coronavírus, né? A ilustração do vírus. Esse vírus envolve o contexto global. Então está certinho aqui ilustrado o mapa, o globo terrestre, né? Está personificado com olhos, né? Em uma expressão de espanto, né? Medo. E aí vocês podem observar que o coronavírus ele afeta a nível mundial. Então essa versão estaria correta, né? E a última
possibilidade que eu coloquei, né? Que é o mosquito ilustrado com a intertextualidade da máscara, envolve a epidemia, né? Que é o mosquito da dengue, aí afetando a realidade nacional, e o mapa a ilustração do globo com a máscara, né? Essa máscara vocês podem ter observado que ela retrata o contexto atual, né, de prevenção ao coronavírus. Então ela está incoerente porque será que eu consigo prevenir a dengue usando máscara? Então essa versão também estaria incorreta, tá bom? Foram essas as possibilidades que eu coloquei de vocês considerar a realidade, né? O que pode acontecer, né, na produção da versão da questão 5. Vocês vão ter também a questão 5 do questionário online, que eu vou deixar o link aí, como eu já falei, e a gente vai poder discutir essas questões a partir de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido melhor, os alunos que tiveram dificuldade de fazer sozinhos a atividade. Vocês deixem, como eu já falei, as atividades no caderno, né, e não esqueçam de colocar a data, tá? Para a gente poder acompanhar vocês ao longo desse processo, né? Fiquem bem e qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.